Palmeiras prioriza a contratação de John Arias. Napoli acena proposta milionária por Alan. E Lionel é sincero sobre o futuro de Almada. Vamos bater um papo sobre esses três assuntos aqui. Dois jogadores que podem chegar e um jogador que possivelmente deve dar adeus ao Verdão. Um talento nato, criado, mais uma cria da base. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Cabeça fria, coração quente, ou então cabeça vazia, coração sem tática, sei lá, do jeito que você quiser. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. E eu peço por gentileza para você hypar o nosso vídeo aí, compartilhar naquele grupo do WhatsApp, que eu sei que você participa. Eu tenho certeza, você participa sim do grupo do WhatsApp, onde tem bastante palmeirense e eles podem vir até aqui participar com a gente desse bate-papo aqui. Vamos falar primeiramente, vamos aos fatos aqui, falar primeiramente sobre Napoli acena proposta por Alan de 250 milhões. Será que vão conseguir segurar essa cria aí, meu? Ainda mais Leila Pereira querendo reformular o elenco do Palmeiras. A cria da academia é alvo de gigantes da Itália nesta janela de transferência, segundo informações do próprio GE, tá? Aqui as informações são duas do GE e a outra a gente vai falar sobre o repórter que trouxe essa informação relacionada ao Almada. Na verdade não é uma informação, é o próprio técnico que falou. O jovem meio-atacante Alan segue na mira do mercado da bola europeu e vários clubes, não é só o Napoli, né? Já foi acenado também, parece que o Chelsea estava de olho, mas não fez uma proposta formal. Eu vi também, parece que o Benfica tentou buscar informações sobre o Alan. Enfim, tem muitos jogadores aí, muitos clubes querendo esse jogador aí. Vamos ver se vamos conseguir segurar essa joia aí. De acordo com informações apuradas pelo GE, Napoli ofereceu 40 milhões de euros para contratar Alan, mas o Palmeiras recusou a proposta, por entender que o jogador é importante e deve seguir neste momento no clube. Isso é uma faca de dois gumes pra mim, tá? Só pra deixar claro. Muitas vezes o jogador quer sair. Não acredito que ele vá querer sair pro Napoli, mas muitas vezes o jogador quer sair e a gente segura o jogador e o jogador fica com a cabeça muito mais fora do nosso clube do que dentro do nosso clube. Isso, na verdade, não é bom pra mim, na minha opinião, tá? Às vezes é muito melhor você negociar o jogador, fazer com que ele saia, não pro Napoli, um valor maior, até entendo que a diretoria tá buscando um valor maior por esse jogador, mas começar recusas em cima de recusas. A gente sabe que todo jogador criado em qualquer base nesse Brasil, de meu Deus, vai querer jogar na Europa, isso é fato, né? A visibilidade para o jogador é muito maior, ele tem esse sonho de estar vestindo uma camisa de um clube, grande clube na Europa. Não creio que o Alan queira, não que o Napoli não seja grande, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu creio que o próprio staff dele sabe o potencial dele e entende que ele pode vestir uma camisa de um clube maior na Europa e não o Napoli, né? Não estou desmerecendo o Napoli, tá? Não é isso, mas eu creio que o potencial do nosso jogador é muito maior para vestir uma camisa maior de um clube da Europa, quem sabe da Espanha ou até mesmo da Inglaterra. Até porque eu critico muito o Abel Ferreira nesta situação do Alan, porque ele é um jogador com extremo potencial na sua posição de raiz, na sua posição de base. Inclusive, até o próprio diretor de futebol da base já comentou sobre isso, né? É que ele jogando na sua posição ideal, ele renderia muito mais. E às vezes o Abel Ferreira coloca ele como lateral. Às vezes o Abel Ferreira coloca ele como um volante sem pretensão de avançar com a bola. Isso faz com que o futebol dele caia muito de produção. Ele é um jogador que consegue quebrar linha, chuta muito bem fora da área. Às vezes ele cai pelas beiradas, mas o Abel Ferreira entende que ele é um polivalente. E isso faz com que, pra mim, na minha opinião, sacrifique o futebol dele. Mas eu gostaria da sua opinião relacionada a isso, sobre a venda do Alan. Pode ir pro Napoli ou deve esperar um pouco mais para ir para um outro clube da Europa? Vamos falar sobre Lionel Scaloni e é sincero sobre o futuro de Almada, que o Palmeiras está tentando contratar também. Um bom jogador, na verdade um ótimo jogador. Como eu falei no vídeo anterior, para mim mexeria com o futebol brasileiro, ia mexer com o futebol brasileiro a contratação desse jogador e mudaria o patamar do Palmeiras, ao meu ver, tá? Porque nós não temos um jogador. Eu acho que seria uma das maiores contratações do Palmeiras nos últimos anos aí, a contratação desse jogador que consegue
ter um passe de bola refinado. A gente vê a qualidade dele, até mesmo a visão de jogo do Almada, se é aquele jogador. Inclusive dizem que ele está com vontade de querer vestir a camisa da Argentina. Acredito eu que seria muito importante ele ter mais visibilidade. Lá no Atlético de Madrid, ele não tem muita minutagem, e o próprio técnico da Argentina comentou sobre a possibilidade, né? O técnico da Argentina comentou sobre o impasse do atleta argentino no futebol espanhol, atraindo o interesse do Palmeiras. Ele disse o seguinte: respeitar qualquer decisão do jogador. Ele acha que deve ser respeitado a decisão do jogador. Se ele quer ficar, beleza. Se ele quer sair, beleza. A vontade do próprio jogador, segundo as informações, né, de vários portais aí, não é do MVVC, é que o jogador não tá mais afim de ficar lá. Ele quer sair, porque ele quer ter essas minutagens a mais. Aqui no Brasil ele vai ter muita minutagem. Tem muito campeonato para ele mostrar o futebol dele. E eu creio que com o futebol dele, ele consegue destoar aí um nível de seleção mesmo, até porque a visibilidade seria muito grande. Num campeonato paulista, onde temos aqui, somos os 4 maiores, né? Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E o restante daria para ele jogar muito bem e mostrar que realmente o seu potencial. Depois tem Copa do Brasil, Libertadores, a pausa no futebol brasileiro a gente sabe qual é, né? Mas até mesmo para a seleção que vai ter a Copa do Mundo, mas ele poderia mostrar o futebol dele aí pro técnico da seleção argentina e quem sabe aí o técnico o convocar para a seleção, para a Copa do Mundo. O técnico da Argentina está de olho em situação do Almada. Em meio a toda essa turbulência, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, não poupou palavras na sua opinião e comentou sobre a possibilidade dele vir vestir a camisa do Palmeiras. Não devemos interferirmos na situação do jogador. Abre aspas, né? O caso do Thiago é o mesmo, não sei o que vai acontecer com ele, mas vamos respeitar e vou estar de olho sempre no jogador. O desempenho é que vai decidir, não o campeonato ou equipe, declarou o técnico a entrevista ao TYC Sports. Agora vamos bater um papo sobre o John Arias aqui, ó, que em meio ao impasse do Almada, o Palmeiras ainda está de olho no Arias, porque isso também é uma informação do GE. Meio colombiano não vive grande fase no futebol inglês, abrindo caminho para poder ser contratado. O próprio jogador já demonstrou interesse de permanecer na Europa, mas a gente sabe que se vier, a gente sabe não, eu sei que se tivéssemos um diretor de futebol que fosse um pouquinho mais astuto, talvez conseguiria trazê-lo. Mas sabemos que se trata de Anderson Barros, um homem que come hambúrguer e dificilmente vai conseguir alguma ênfase maior a um jogador desse naipe aí. O Palmeiras mantém John Arias como principal nome e desejo para poder ser contratado aí, para tentar vestir a camisa do Verdão. Quanto custa Arias? Nesse exato momento ele custa 20 milhões de euros, somando os valores fixos e bônus. Vale lembrar que nós temos o Almada, que também o Palmeiras investiu 20 milhões. É engraçado porque o Palmeiras joga essa cartada de 20 milhões. Aí não dá certo esses 20 milhões, ele não tenta mais. É isso ou nada. Então, eu acho muito difícil barganhar com o jogador. O Palmeiras, eu repito, a direção do Palmeiras, ela tenta contratar fruta, comprar fruta e barganhar uma fruta. Não é assim, cara. É uma mercadoria. Então, é uma mercadoria de grande impacto. Teria que chegar com 20, depois 25, 30. O cara vale 50 pau, pode ter certeza. Investe 50 pau nesse cara aí. Tudo bem que tem salário, tem um monte de coisa. O próprio Arias também. Investe 30 conto nesse cara. Eu duvido que os caras não abririam a perna pra trazer esse jogador. Faz uma proposta pra família, faz uma proposta pro jogador. Lá você vai ser visto, lá você pode ser convocado pra sua respectiva seleção. Lá você vai conseguir ter um desempenho maior, porque nós temos um núcleo de saúde e performance muito bom. Mas não, a diretoria, ela se amarra nesses detalhes e não consegue seduzir muitas vezes o jogador de grande impacto. De pequeno impacto, ela consegue, seduz o jogador, porque o jogador, ele se deslumbra com o Palmeiras. É um Palmeiras que tem uma estrutura ótima, óbvio que eles sabem, mas não mostra pra eles, né? Eles acham que tem que ser contratado da forma como quiser. Mas é isso. Eu espero que o Palmeiras realmente seja um clube que possa contratar jogadores que consigam desempenhar o seu papel, vista a camisa e jogue. Como o Almada e o próprio John Arias. Seriam jogadores que chegariam, não precisaria nem se
se apresentar. A gente sabe do potencial dos jogadores. Muito obrigado a todos, comentem sobre esses 3 nomes aí, um saindo e 2 chegando, e valeu demais pela participação de todos vocês. Tamo junto.